Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a uns 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Olha aqui. E ele lhes disse: vamos parar por aqui, depois a gente continua. Aqui foi o famoso disse-me-disse, né? Não, fulano falou que viu. Não, mas foram lá e falaram que não estava lá. Enfim, e eles aqui perdidos. E tem alguns fatos importantes nessa passagem que eu quero falar com vocês essa noite. Deus falou muito comigo também. Aqui, primeiro fato que a gente tem que observar: que eles estavam no caminho errado. O caminho de Emaús não era o caminho o qual Jesus tinha deixado ele para os seus discípulos, também para os seus seguidores. Se você for lá para o versículo 49, 48, 49, você vai ver que Jesus fala assim: fiquem todos na cidade, até que do alto, na cidade de Jerusalém no caso, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, ele não falou até quando, não falou o tempo, quanto tempo, ele não falou, falou fiquem na cidade, aguardem na cidade. A direção foi clara: aguardem na cidade, não saiam daí, até que. E eles tinham sido revestidos de poder ainda? Não. Eles tinham tido um encontro com o Espírito Santo? Não. Mas eles tomaram o caminho de volta. Aqui no versículo 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E quantas pessoas, talvez por passar por alguma frustração, alguma decepção, por não crer, perdem as suas esperanças, saem do caminho certo, saem da posição de proteção, talvez porque a resposta não chegou no tempo certo, ou porque ainda, enfim, não viu o milagre acontecer, porque as coisas ainda não estão como eu esperava que estivessem. Porque eu ouvi falar que é assim, que vai acontecer, mas não aconteceu, e aquilo, como a Bíblia diz, a esperança adiada adoece ou enferma o coração. Quantas pessoas não vão deixando o seu coração ficar enfermos e saem do caminho certo? Começam a voltar para as suas velhas práticas. Não foi assim com Pedro também? Aqui esse caso aqui desses 2 voltando para Emaús. Emaús, eu estava pesquisando, significa fonte de águas quentes. Olha o paralelo que dá para a gente aprender com isso. Eles estavam deixando de aguardar Jesus, fonte de quê? Da água viva. Não troque a fonte de água viva por nenhum tipo de outra fonte. Jesus é a única fonte que te traz vida. Você vê que esses discípulos estavam trocando
a fonte da água viva pela fonte das águas quentes. Olha que interessante que Jerusalém, chamado, o significado que é lugar de paz, ou seja, eles estavam também deixando o lugar de paz. Jesus falou: olha, calma, te aquieta, confia, espera em Jerusalém, ou seja, no lugar de paz, no lugar de proteção, no lugar onde eu vou encontrar contigo. Mas não, eles decidiram voltar. Segundo fato importante, aqui no livro, continuando no versículo 14, 16, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Sabe por que não reconheceram Jesus? Você sabe por que de fato esses discípulos não reconheceram Jesus? Isso aqui fica claro. Porque eles não tiveram uma experiência, eles não tinham tido ainda uma experiência verdadeira com Jesus. Aqui os olhos dele eram os olhos da incredulidade. A incredulidade dele não permitia, não deixava, era uma cegueira que estava ali, que não deixava que ele enxergasse, visse que era Jesus que estava ali com eles. A incredulidade dele impediu. E quantas vezes a nossa incredulidade nos impede de ver Deus agindo em nossas vidas, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, porque a gente só acredita se for algo assim muito misterioso, algo muito, grande, algo, enfim, um anjo tem que aparecer, tem que acontecer alguma coisa assim muito forte para falar: nossa, realmente Deus falou. E muitas vezes são nos pequenos detalhes, aqueles homens caminhando e Jesus caminhando perto deles, e eles não viam, porque a sua incredulidade impediu que os seus olhos reconhecessem. Nós temos que entender que existem dois tipos de relacionamento com Deus. Jó fala bem assim: antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como que você conhece Jesus? Quem é Jesus na sua vida? É alguém que você ouviu falar, que você ouve falar dos milagres que ele fala, do poder que ele tem, das curas, do que ele opera? Ou é um Jesus que você experimenta todos os dias na sua vida? Nós precisamos entender e passar para um próximo nível. Tem muitas pessoas que caminham com Deus, mas na verdade um Deus de ouvir falar. Não tem experiências pessoais, não tem milagres, não tem testemunhos, não tem experiências profundas e verdadeiras, porque fica ali sempre com aquele olhar da incredulidade. Gosta de Deus, gosta da igreja, gosta de ouvir os testemunhos. Quem não gosta é muito bom. Mas olha aqui, você está sentado nessa cadeira não é só para ouvir testemunho não. Você é o testemunho do milagre de Deus. Deus te chamou para testemunhar. Deus te chamou para falar dos milagres dele na sua vida. Eu sei que é bom ouvir milagre na vida dos outros, mas melhor ainda é na sua, sim ou não? Melhor ainda é na nossa vida, ver Deus operando. E que nós possamos falar como Jó. Quantos querem poder falar como Jó? Hoje te conheço de te ver, meus olhos te viram. Amém, gente? Nós temos que ter essa sensibilidade de poder perceber Deus nas pequenas coisas. Às vezes o ver Deus aqui, como Jó falou, meus olhos te viram, não necessariamente, se eu não ver Deus aqui em uma forma de alguma coisa, eu não vou acreditar. Não, Deus fala conosco de várias maneiras. Não é porque você vê que não existe, ou não é porque você não vê fisicamente que não é possível perceber Deus. Se eu pegar uma pessoa deficiente visual, um cego, e num dia ensolarado, colocar ele ali fora e falar: você está vendo o sol? Vai falar sim ou não? O que vocês acham? Talvez ele vai falar: não estou vendo sol, mas eu sinto ele, eu sei que tem sol. Talvez você não vai ver com os teus olhos, né? Você vai ver Deus agindo na tua vida em vários detalhes. Não é porque você não vê o ar que você não respira. Não estou vendo o ar, não existe oxigênio, né? Segura aí meia horinha então sem respirar. Vamos ver se você aguenta. Então nós temos que ter essa sensibilidade para poder
né, ver Deus nos pequenos detalhes, para ver Deus andando, caminhando perto de nós. Eu fico imaginando, meu Deus, que tragédia. Lógico, depois eles corrigiram, nós vamos chegar lá. Mas eu fico imaginando Jesus caminhando com eles e eles não percebem essa presença. Meu Deus, isso fala muito conosco. E é tão claro que eles não conheciam Jesus, porque quando Jesus fala, de quem vocês estão falando? Aí ele fala assim, do que vocês falam? Ele fala, uai, o mineiro, né? Uai, sou. Eles eram meio mineiros, esse pessoal aqui era, uai, sou, você não ficou sabendo não? Que o profeta, mataram o profeta. Gente, o fato dele chamar Jesus de profeta já mostra a visão que eles tinham de Jesus, que realmente ele não conhecia. Jesus era o Messias. Eu sei que o profeta é a voz de Deus, traz a palavra de Deus, mas o Messias é aquele que te resgata, te salva e te leva para o reino de Deus. A visão é outra, a unção é outra. Ele era o ungido de Deus. Para eles era mais um profeta, tanto é que a expectativa deles era um reino terrestre, que Jesus iria implantar. Eles não entenderam que o que Jesus tinha para eles era algo bem maior, muito maior. Mas eles não conheciam Jesus. Terceiro fato aqui que nós identificamos de maneira clara, a decepção deles. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas, né? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Enfim, aí ele fala, mas você vê o quê? Estavam entristecidos, frustrados, porque a expectativa deles era um reino terrestre. Eles não compreenderam que era o reino dos céus que Jesus trouxe. Olha que forte, eles estavam preocupados com aquilo que era terreno, com aquilo que era passageiro, enquanto o reino que Jesus trouxe era eterno. E tem muita gente preocupada com o que Deus não fez. Ah, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Deixa eu te falar, Deus não respondeu a expectativa deles, e por isso eles estavam decepcionados, né? Como eu disse, eles não estavam decepcionados por outra coisa, mas simplesmente pela sua expectativa não correspondida. Deixa eu te falar, pare de se decepcionar por aquilo que Deus não te prometeu. Tem muita gente decepcionada com o que Deus não te prometeu. Deus não prometeu o reino terrestre para Deus, prometeu o reino dos céus. A salvação, o perdão, a cura, a libertação. E quantas pessoas estão ali, ai, Deus não fez, Deus não falou comigo, Deus não falou. Talvez não é que Deus não falou, talvez é que eu não aceitei o que Deus falou. Há uma diferença muito grande. Muitas pessoas ficam frustradas porque elas querem um sim de Deus a todo custo. E muitas vezes é o não que vem. E as pessoas, não, Deus não falou, Deus não falou. Não, Deus falou, talvez não atendeu a sua expectativa. Porque o que Deus tem é maior do que a sua expectativa. É isso que você tem que compreender para não ficar frustrado. Não é porque Deus não respondeu que não vai acontecer um milagre na sua vida. Não é porque Deus não falou um sim para você que Deus não tem algo bem maior do que você espera para acontecer. O milagre de Deus, pode ter certeza, ele sempre supera as nossas expectativas. E Ele não vai deixar você sem ter a sua expectativa superada. Pode ter certeza que o seu milagre está a caminho. O seu milagre já está batendo na sua porta. Eu acredito que ele pode estar demorando um pouquinho mais, porque ele vai ser maior do que você espera. Amém, igreja? Quarto fato aqui importante, eles não tiveram o discernimento. Aqui nos versículos 25 e 27, eles disse: como vocês custam
a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua própria glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito das Escrituras. Precisamos ter discernimento do que Deus tem falado nesses últimos dias. O que Deus tem falado à igreja, porque Deus tem falado, pelo menos para mim eu tenho visto cada vez de uma forma mais clara. Temos que estar com o nosso coração mais sensível. Temos que orar. Se você não tem visto, ore e fala: Deus, dá-me um coração quebrantado, dá-me um coração sensível. Meu Deus, tira tudo que está atrapalhando de ouvir a tua voz, tira as escamas dos meus olhos, porque o mover de Deus está acontecendo ao seu lado o tempo todo. Jesus estava andando ao lado deles, conversando com eles, eles não discerniram o que os profetas disseram. E quantas vezes os cristãos ficam perdidos, sem entender os sinais? É ler a Bíblia, é ver o que está escrito ali, é ver o que está acontecendo na igreja, é ver o mover espiritual, é estar ali participando, que você vai ver como Deus tem falado. E muitas vezes, por essa falta de discernimento, quantas pessoas não têm tomado caminhos errados? Tem saído do lugar da sua proteção, tem saído do seu lugar de paz, tem trocado a fonte da vida por outros caminhos, porque está com pressa. O pastor Davi Lago pregou domingo, fantástico, maravilhosa aquela palavra, sobre ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, atropelando o processo, não sabendo aguardar a voz de Deus. Olha, o que aconteceu com esses homens pode acontecer com qualquer um de nós. Se perdemos a sensibilidade do mover de Deus, do agir de Deus. Meu Deus, você vem para um culto desse aqui, não tem como você falar: Deus não está agindo. Você pega um louvor desse aqui, eu estava vendo o louvor ali e constrangido, lembrando um pouquinho da nossa ministra aqui, a Renise, não sei cadê ela, deve estar por aí. Aconteceu um fato na casa dela, eu acho que muitos na igreja sabem, um vento forte aí que veio e levou o telhado, levou tudo. E eu estou vendo essa mulher adorando a Deus aqui com um sorriso no rosto, com adoração, aquela voz poderosa que ela tem. Eu falo: é isso, é entender os sinais, é não parar, é não sair do caminho, não deixar que situações da vida nos frustrem. Tem muitas pessoas que, num caso desse, não vou mais subir no altar, não vou mais louvar a Deus, não vou mais adorar. Olha, eu sirvo a Deus, eu canto na igreja todo domingo, todos os cultos, e olha o que acontece na minha casa. Não, essa mulher de Deus estava aqui orando, adorando a Deus. Pode ter certeza, o milagre vai ser grande, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E quantas vezes, por mínimos detalhes, deixamos roubar a nossa paz, perdemos o lugar de paz. Eles saem de Jerusalém, Jesus falou: fiquem aqui até que do alto seja revestido. Jerusalém, lugar de paz. Eles saíram do lugar de paz. E quantas vezes nós deixamos que situações, problemas roubem a nossa paz? Pequenas discussões, coisas bobas. É tão simples, gente, isso acontece com todos. Quem é casado aqui? A gente sabe como uma besteirinha vira uma discussão. É ou não é, gente? Vamos falar bem, hoje mesmo eu com a minha esposa, numa situação boba, um falou um negócio, eu entendi errado, devolvi diferente. Daqui a pouco a gente estava brigando. Falei: meu Deus, um negócio bobo. Quantas vezes nós não saímos do nosso lugar de paz por situações bobas? Olha aqui, mas esses discípulos, nem tudo foi tragédia aqui nessa história, porque eles também tiveram atitudes fantásticas aqui. Teve uma atitude fantástica, na verdade, aqui, que mudou o contexto. Como eu posso dizer, eles conseguiram virar o jogo, viraram o jogo aqui. Aqui na história continua,
Deixa eu continuar com vocês aqui. Aqui no 28. Ao se aproximarem, no Lucas 24, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eu acho que isso é fantástico, gente. Deus faz isso com a gente muitas vezes. Ele faz como, tipo assim, eu vou fingir que eu vou embora aqui, que eu estou caminhando, vamos ver o que ele vai falar. Muitas vezes Deus quer ver o nosso coração. Muitas vezes Deus não vai fechar a porta, Ele vai deixar aquela porta só encostada. Ele vai falar, vamos ver se Ele vai abrir. Vamos ver se Ele vai insistir ali, porque não é mais para entrar, não é mais para passar por aquela porta. Aquela porta foi desgraça, foi maldição, foi ruína na vida dele. Aquilo ali roubou a paz, roubou a unção, né? Destruiu o casamento, destruiu, né, saúde, destruiu finança. Mas vamos ver se ele vai lá de novo. Será que ele vai? Bispo Rodovalho fala um negócio que eu acho maravilhoso. Ele fala, são nos pequenos gestos que se revelam o que está no coração. E Jesus fez um pequeno gesto aqui como, não, eu vou continuar a caminhada, mas já estava quase escurecendo. Possivelmente o próximo vilarejo dali era longe. Então aqueles homens, eles tinham duas opções. Puxa, é um estranho. Ele poderia muito bem falar, não, deixa esse cara sair aí. Mas o que eles fazem? Não, já vai anoitecer. Por que você não dorme aqui essa noite? Então eles chamam Jesus, vamos lá. E começando, cadê aqui onde é que eu parei? Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Olha aqui. Jesus começa o processo de dar uma experiência para eles. Começa um processo de ter uma experiência pessoal com Jesus aqui. Mas para isso eles convidaram Jesus, eles abriram a porta da casa deles para Jesus. Eles não tiveram restrições, eles não sabiam nem que era Jesus, mas eles abriram a porta. Aqui fala então que Jesus pegou e partiu o pão. Eu fico imaginando como eles seguiam Jesus, conheciam, né, Jesus entre aspas. Naquela hora deve ter lembrado, né, aquela partida dos pães e dos peixes, da multiplicação. E a Bíblia fala então que seus olhos espirituais se abriram. Mas antes, olha aqui, antes que isso acontecesse, antes que os olhos dele se abrissem, olha aqui, Jesus quer ter uma comunhão conosco. Jesus está restaurando aqui a comunhão com eles. Quantos aqui tem algo que quer que Deus restitua na sua vida? Precisamos entender o seguinte: Deus não vai restituir nada na sua vida sem que primeiro Ele te restitua para Ele. Primeiro Ele vai consertar com você. Primeiro Ele vai trazer você para perto. Primeiro Ele vai reatar, vai trabalhar, vai estar ali próximo de você. O nosso trabalho é: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Entra na minha história, fala comigo. Então fala que esse Jesus aqui partiu o pão, ou seja, estava ceando. Ceia é algo que fala de intimidade, que fala de comunhão, que fala de proximidade. Você não senta com um estranho para comer, ainda mais na sua casa. Imagina, você vê um estranho na rua, não, vamos comer aqui em casa. Não existe isso. Você faz com quem é conhecido, com quem é amigo, com quem é próximo. Então você vê ali um momento de comunhão. Isso nos traz mais um grande ensino do porquê esses homens não conheciam Jesus, porque não tinham comunhão com Ele, não tinham intimidade com Ele. Como que você vai conhecer quem você não tem intimidade? Como você vai conhecer, né, se você não tem intimidade? Como você vai ser fortalecido por Ele? E é algo que nós temos que ter todos os dias, tem que ser disciplina. Eu não acordo todos os dias, tomo banho todos os dias, escovo o dente todos os dias, não almoço, janto, enfim, como uma refeição todos os dias. Assim tem que ser a nossa comunhão com Deus todos os dias. A nossa oração, a nossa busca.
para que possamos andar sempre fortalecidos, ouvindo, percebendo, entendendo o mover de Deus. Deixa eu falar para você aqui, vou fazer uma pergunta. O diabo ataca os fracos? Sim. Mas o diabo também ataca os fortes? Sim ou não? Sim. Mas quem o diabo vence? Os inconstantes. Esses são os derrotados. Aquele que um dia está ali abraçado aos pés da cruz, no outro dia nem lembra mais quem é Jesus. Vive uma vida totalmente fora do caminho. Pega outro caminho, sai do lugar de paz, sai de Jerusalém, sai da proteção, sai de onde está a fonte da vida. E vai caçar outras fontes. E vai procurar outras fontes, vai se preocupar com outras fontes. Aqui continua. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olha aqui. Aqui os olhos abertos, a visão espiritual deles foram abertas. Isso fala o quê? Começaram a ter o discernimento. O que é uma visão espiritual aberta? Puxa, eu tenho discernimento do mover de Deus, da palavra de Deus, da voz de Deus. Eu tenho compreensão do mundo espiritual, né? Eu tenho percepção dos sinais proféticos de Deus nessa terra. Discernimento, eu consigo compreender, né? O que o Espírito está agindo, o que está acontecendo. Eu tenho discernimento quando Deus está falando comigo, quando Deus não está falando comigo, quando é um sim, quando é um não. Então fala que os olhos deles se abriram. Terceiro, aqui ele continua. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram ele, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Isso é o Espírito Santo em ação, amém? Quando você dá os seus ouvidos para a voz de Deus, o Espírito Santo começa a agir na tua vida. Quando você dá ouvido à palavra, pode ter certeza, o Espírito Santo começa a agir imediatamente. Por isso nossos ouvidos é muito sensível. São muito sensíveis os nossos ouvidos. Nós temos que filtrar muito. Porque outra palavra, outra pérola do nosso profeta, do nosso apóstolo. A quem você dá os seus ouvidos, a quem você empresta os teus ouvidos, você entrega o teu coração. Se eu entrego os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu entrego o meu coração ao Espírito Santo. Quantos querem entregar o teu coração ao Espírito Santo essa noite? Amém? É tão bom sentir aquele coração ardendo, é ou não é? Isso é bom demais. Você está ali ouvindo aquela palavra, aquilo fala com você. Eu lembro muito bem que bem no comecinho da minha conversão, eu ainda nem frequentava igreja assim tão constante. Tinha ido em uma ou outra, mas eu me lembro que eu fui na igreja Batista Central. Isso eu conto com muito orgulho. No final, um dos meus irmãos me levaram. Também estava conhecendo, enfim. Fui lá na igreja, no final fizeram um apelo. Aí eu, sem entender nada, levantei a mão. Aí na hora que eu levantei a mão, falaram: não, vem aqui na frente. Eu falei: putz, para que eu fui levantar a mão? Agora eu vou ter que ir lá na frente, morrendo de vergonha. Não sei se eu vou. Não vou lá na frente não vou lá na frente não. Comigo aqui na cadeira pensando, quietinho. Aí passou um pouquinho, veio um líder aqui, falou: vamos lá com a gente e tal. E eu ganhei uma Bíblia do Novo Testamento, só o Novo Testamento. E aquilo, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler as Escrituras. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, eu falava assim: mãe, que coisa maluca. Porque eu estou lendo essa Bíblia aqui, mas parece que tem alguém falando comigo, porque eu sinto alguma coisa queimando dentro de mim. Então quando eu vejo esse texto, eu lembro disso perfeitamente. É gostoso essa sensação. Quando você busca a Deus, abre o teu coração, Deus começa a queimar dentro dele. Bispo, eu tenho andado tão frio, tão fria. Vai, sei lá, olha o pastor Bruno ali, estou vendo ali, eu estou lembrando. Vai fazer uma campanha de oração com o pastor Bruno. Duvido que você não vai ficar no fogo, no reteté, minha irmã. Alguém já fez oração com o Bruno, né, Léo, que não fique no fogo?
O homem incendeia qualquer um. Mas é isso, esse coração que incendeia, é tão gostoso isso. É algo que nós temos que buscar. Talvez é a sua presença aqui no altar que está faltando. Talvez é você, como você fazia lá atrás antigamente, que você fechava o teu quarto, ligava ali o seu 3 em 1. Lembra quem tinha som 3 em 1? Lembra antigamente? Vocês tinham, né? Tem uns irmãos aqui denunciaram a idade aqui. Eu não sei desse som, ouvi falar dele, né? Eu já sou mais novo um pouco, iPod, né? Eu sou da época do iPod, né? Esses microsystem 3 em 1 aí, eu não... Mas é isso, talvez o que está faltando é você fechar a tua porta ali, na sua simplicidade, na sua humildade, né? E falar: Deus, eu não sou ninguém, mas eu te amo. Deus, eu sou imperfeito, mas é com esse amor imperfeito que eu quero buscar o Senhor. E você vai ver Deus invadir o teu quarto, você vai ver Deus invadir o teu coração, e você vai ver o teu coração explodir, arder como nunca. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? E por último, ele fala o seguinte, aqui, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho, nos expõe as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Volte para o lugar onde você encontra com Deus verdadeiramente. Volte para o lugar onde Deus fala com você. É o altar, é o teu quarto, é a palavra, é aquele louvor que você gosta. Quando eu vi tocando um louvor hoje aqui, eu falei: gente, eu gosto desse louvor mais antigo, eu gosto dos novos também, mas esses louvores assim antigos, ele tem uma unção, uma atmosfera, um negócio diferente. Tem ou não tem, gente? Inclusive aqui pro louvor pode subir. E é poderoso. Volta para o lugar. Volta para o lugar onde você encontra com Deus. Volta para o lugar onde Deus te chamou. Volta para o lugar onde a sua missão é restabelecida. Volta para a presença de Deus. Volta a abrir teu coração sem medo, sem barreiras. Deixa Deus incendiar esse coração frio, murcho, insensível. Deixa Deus falar com você. Tem muita gente que quer mergulhar em Deus, mas está com medo de dar o primeiro passo. Tomara que chegue alguém por trás e te dá um empurrão logo, tu cai na piscina. É assim? Já viu que tem gente que está ali na piscina: não sei se eu entro, está tão frio. Aí vem um e pá, dá-lhe um empurrão, vai com tudo, né? Amém, entrou, o importante é que entrou. Aí dá uns mergulhos lá, fica um pouco frio na hora, mas depois acostuma. Amém, às vezes é assim, às vezes a gente precisa tomar uns empurrão na fé para algo acontecer. Amém, coloque-se em pé, vamos orar, vamos clamar a Deus, em nome de Jesus. Volta. Aprenda a trocar. Uma coisa que nós temos que aprender como cristãos: saia dos lugares onde você é derrubado. Saia dos lugares onde você é roubado, dos lugares onde você é derrubado, e vai para o lugar onde você é levantado, onde Deus te levanta. Vai para o lugar onde Deus te levanta. Vai para o lugar onde Deus te exalta. Vai para o lugar onde Deus fala com você. Vai para o lugar de paz, de proteção. Vai para o lugar onde tem vida. Em nome de Jesus.